Vamos mergulhar hoje num momento decisivo para a história da psicanálise, o primeiríssimo seminário de Jacques Lacan, lá de 1953. É aqui que ele lança sua famosa proposta de um retorno a Freud focado na prática clínica. E pode até parecer um papo meio acadêmico, mas a questão que o Lacan coloca ali, gente, é uma verdadeira bomba e muda tudo. Afinal de contas, por que era preciso retornar a Freud? O que tinha se perdido no caminho? Olha, essa citação do próprio Lacan resume perfeitamente o problema. Nos anos 50, a psicanálise estava, para ser sincero, numa baita crise. Tinham surgido várias escolas, cada uma se agarrando num pedaço da teoria freudiana que mais lhe convenia. E o resultado? Uma confusão geral, teórica e clínica, onde todo mundo usava as palavras de Freud, mas para dizer coisas totalmente contraditórias. Para a gente entender a força do que Lacan propôs, vamos seguir o raciocínio dele passo a passo. Primeiro, vamos ver a crise que ele identificou. Depois, a solução dele, voltar aos textos. Aí a gente vai ver como a leitura dele vira tudo de cabeça para baixo, transforma a ética e a formação do analista. E, claro, porque esse primeiro seminário deixou um legado que dura até hoje. Então, vamos começar por esse cenário. Lacan entra em campo num momento em que a psicanálise corria um sério risco de se esfacelar, de virar um monte de psicologias que não conversavam entre si. Era o que ele chamou de confusão das línguas. E o que isso quer dizer na prática? Bom, imagina que um analista em Nova York focava em fortalecer o ego do paciente para adaptar a pessoa à sociedade, enquanto isso, um outro em Londres podia olhar para os mesmos sintomas e interpretar de um jeito completamente diferente. O problema é que, embora os dois usassem o vocabulário freudiano, a essência da grande descoberta de Freud estava se esvaindo. E qual foi a grande sacada de Lacan para resolver essa confusão? Ele não chega propondo uma nova teoria para brigar com as outras. Muito pelo contrário. A proposta dele foi um movimento ousado e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade genial. Vamos voltar para os textos de Freud, mas não para qualquer texto. Vamos voltar para aqueles que falam sobre a prática, sobre a prática. Agora, o ponto fundamental está nessa frase aqui. Acompanhar Freud é muito, mas muito diferente de seguir cegamente. Lacan não queria transformar Freud num santo, num dogma. A ideia era reativar o espírito de investigação do próprio Freud, era reler aqueles textos com o rigor que eles mereciam para resgatar a potência original deles. E ele foca justamente nesses textos que eram os pilares da clínica. Eram textos que, na época, todo analista conhecia de cor, quase como se fosse um manual. Mas o argumento de Lacan era que esses textos estavam sendo lidos de um jeito superficial, burocrático. Ele os coloca de volta no centro do debate para fazer a pergunta mais importante de todas: o que de fato acontece na experiência de uma análise? E aqui a gente entra no coração da leitura lacaniana. A principal corrente da época, a psicologia do ego, estava toda focada em fortalecer o ego do paciente. Lacan chega e diz: espera um pouco aí. A grande descoberta de Freud não foi sobre o ego, foi sobre o inconsciente. E o inconsciente, bem, ele se manifesta na fala. Esse slide mostra a virada de jogo de forma brilhante. De um lado, a gente tem essa ideia de que a análise serve para adaptar a pessoa à realidade, à sociedade. Do outro, a proposta de Lacan. A análise é o lugar onde a fala única de um sujeito pode finalmente aparecer, revelando a verdade do seu desejo, que é algo que o ego muitas vezes faz de tudo para esconder. Para entender por que a fala é tão central, Lacan nos apresenta um conceito-chave: a ordem simbólica. Pensa nela como uma grande rede de linguagem, de leis, de cultura, na qual a gente já nasce mergulhado. Antes mesmo da gente existir, palavras como mãe, pai, filho, já estavam aí, definindo o nosso lugar. O nosso sofrimento, nossos desejos, tudo isso é moldado por essa rede. A análise, então, é escutar o que escapa, o que tropeça, o que se revela nas malhas dessa linguagem que nos forma. Essa frase é a chave de tudo. Na nossa experiência, a palavra amor, por exemplo, se torna mais importante que o sentimento em si, porque é com a palavra que a gente pode pensar, desejar, lembrar, nomear o que a gente sente. O trabalho da análise acontece aí, nesse campo dos símbolos, e não no campo da realidade concreta das coisas. E se a análise é sobre a fala e o simbólico, então a técnica do analista não pode ser só um conjuntinho de regras, um manual de instruções. E isso nos leva a uma das conclusões mais fortes do Seminário 1. A técnica é, antes de mais nada, uma questão de ética. Então, fica a pergunta no ar. Se o objetivo não é fortalecer o ego, nem adaptar a pessoa a uma realidade, se o analista não está lá para dar conselho ou educar, o que raios ele faz? A resposta de Lacan é:
A função do analista se define pela posição que ele ocupa. Ele não senta na cadeira de quem sabe o que é melhor para o paciente. Ele ocupa um lugar que permite que o saber do próprio inconsciente do paciente venha à tona. É uma posição de escuta radical, de sustentação do discurso do outro, custe que custar. E é aqui que aqueles conceitos clássicos da técnica freudiana ganham uma nova luz. A neutralidade não é ser frio ou indiferente, mas sim uma decisão ética de não impor seus próprios valores. A atenção flutuante é a ética de não escolher o que é importante no que o outro diz. Cada um desses pilares é, na verdade, um compromisso ético, para garantir que a singularidade daquela pessoa tem espaço para se manifestar. E é claro que essa visão da clínica tem consequências diretas para a formação de quem quer se tornar analista. Não é só sobre ler um monte de livros e acumular conhecimento. A formação de um analista é uma jornada que envolve uma transformação da própria pessoa. É simplesmente impossível sustentar essa posição de escuta sem ter passado na própria pele pela experiência do inconsciente. Por isso mesmo, a formação se apoia nesse tripé, que é inseparável: o estudo teórico rigoroso, a experiência da própria análise para lidar com seu próprio inconsciente e, por fim, a supervisão clínica, onde se discute a prática com outros analistas. Teoria, prática e ética estão o tempo todo amarradas. Chegando ao fim do nosso percurso, qual é, então, o grande legado do Seminário 1? Por que, depois de tantas décadas, ele continua sendo uma porta de entrada tão fundamental para o pensamento de Lacan e para a prática da psicanálise? Resumindo, este seminário resgata a radicalidade de Freud, deixando claro que a técnica não é um protocolo, mas uma ética. Ele mostra que é a posição do analista que define o que é possível numa análise e não um monte de regras. E, acima de tudo, ele devolve a fala ao seu lugar de honra como o verdadeiro motor de toda a experiência analítica. Lacan fecha o seminário com essa citação que é poética, filosófica. O que ele está sugerindo é que a análise é um processo de decantação, sabe? Ao longo do trabalho, os acidentes da vida, os traumas, as contingências, tudo isso que é passageiro vai perdendo o seu peso. O que sobra no final é o essencial. E a pergunta que fica, e que a análise deixa em aberto para cada um, é exatamente esta. Afinal, o que é esse essencial, que resiste, que subsiste para além de toda a confusão do ego e das cobranças do mundo? É essa pergunta que o percurso analítico, inaugurado por essa releitura de Freud, se propõe a responder, de um jeito único para cada um.